gostaria de convidá-los a ler o artigo A Primeira Infância na Cidade de São Paulo, o caso da São Paulo Carinhosa no Glicério. Esse artigo traz os resultados de uma avaliação de implementação realizada pela equipe do Centro de Estudos da Metrópole sobre um programa relativamente novo na agenda, né? Que é a temática da primeira infância, esse período que vai do 0 a 6 anos. Né? O primeiro recado do artigo é a importância da gente realizar cada vez mais e melhores avaliações de implementação, de processo, né? Que são aquelas preocupadas com esse momento do meio da política pública, essa etapa de transformação de intenções em ações, que é uma etapa plena de decisões e de possibilidade de transformação, adaptação e também de problemas, né? De desvios em relação aos objetivos iniciais. Se muitas vezes a gente simplesmente pensa em avaliação como uma avaliação de resultado e impacto, né, e compara a meta com os objetivos iniciais, esse artigo vai discutir por que é tão importante analisar o momento da implementação da política. Tá? Principalmente quando a gente fala de uma agenda que é intersetorial, que envolve mais de um setor administrativo, mais de uma secretaria de governo, né? Nesse caso, saúde, assistência social, cultura, infraestrutura urbana, tá? E também quando a gente está falando, né, da novidade dessa política, que é como é que a gente pensa a primeira infância. Tá? Então, essa foi uma pesquisa que combinou estratégias qualitativas e quantitativas. O primeiro desafio foi caracterizar esse território do Glicério, na região central da cidade, né, por meio de indicadores socioeconômicos e demográficos do censo de 2010 e estratégias de georreferenciamento para definir esses limites, e entender em que contexto essa política chega. Né? Essa foi uma primeira etapa. E uma segunda etapa foi entender que atores, que coletivos, que associações existem nesse território, por meio de visitas de campo, grupos focais com as famílias, participação em reuniões, até para entender a densidade desse território, e também entrevistas com gestores de alto, médio e baixo escalão, grupos focais com atores ligados à implementação dos serviços. Né? Então, essa é uma avaliação que triangula métodos e técnicas de pesquisa. E qual era o nosso objetivo? Entender tanto as estratégias de coordenação, como que os diferentes setores e as várias secretarias envolvidas na política costuraram uma agenda de intenções voltada à primeira infância, principalmente porque o objetivo estratégico, nesse caso, foi não pressionar excessivamente, né, cada agenda setorial e aproveitar capacidades, recursos e ações já instaladas e redirecioná-las para a primeira infância. Então, como que isso aconteceu e como que essas intenções foram disseminadas ou não para o médio, alto e baixo escalão até chegar no território e serem traduzidas em ações, serviços, processos de interação com a população. Tá? Então, a gente olhou bastante para essa estratégia incremental de definição de metas e para como a população percebeu esses serviços. Então, é um artigo que vai tentar trazer tanto a perspectiva dos gestores envolvidos, né, das várias áreas de política, quanto a perspectiva da população. E quais foram as vantagens e as desvantagens dessa estratégia incremental de implementação que a gente analisou.